Olá, meu nome é Mailda Lima e hoje estamos aqui para fazer uma síntese da primeira aula do curso de formação de conselheiros municipais do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial de Contagem. Os conselhos municipais de políticas públicas, também chamados de conselhos participativos, eles fazem parte de uma engenharia extremamente moderna, de uma engenharia extremamente importante na relação entre Estado e sociedade. Esse modelo se configura no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988. Se nós estamos falando de conselhos participativos, obviamente o ambiente dele é o ambiente da política. Então, a história dos conselhos, ela é a mais antiga experiência do exercício da política que os homens tiveram até hoje. A primeira manifestação concreta de um governo democrático remonta à polis grega, dentre as quais se destaca o Estado ateniense. É um tipo clássico, né? Isso há 25 séculos atrás. Então, a experiência grega, ela foi a semente da democracia que veio germinar na República Romana e floresceu com o advento dos tempos modernos. Nos estados gregos e romanos, a democracia ela foi idealizada e praticada sob a forma direta, ou seja, o povo governava-se por si mesmo e em assembleias gerais que eram realizadas em praças públicas é que eles definiam as questões da cidade. No mundo moderno, a democracia surgiu sob a forma indireta, ou seja, representativa, mantendo-se aí o princípio da soberania popular, no qual todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, nesse sentido, pode-se afirmar que a ideia moderna de um Estado democrático tem suas raízes no século XVIII. Então, as chamadas democracias gregas eram classificadas como democracias diretas, ou seja, os cidadãos reuniam-se frequentemente em assembleias para resolver os assuntos mais importantes da cidade. Então, em Atenas, onde a gente diz que é o berço da democracia direta, o povo reunia-se na ágora. O que é a ágora? É o nome que se dava às praças das cidades gregas da antiguidade, onde se reuniam as assembleias populares para quê? Para o exercício direto e imediato do poder político. Então, o papel da ágora seria o do parlamento nos tempos modernos. Se nós dizemos que todo poder emana do povo, nós temos aí uma relação estabelecida. O poder está onde? Nos indivíduos. E ele se expressa onde? No Estado. Então, por isso nós dizemos que o Estado moderno é representativo. Por que representativo? Porque todo o poder emana do povo. Por isso, o Estado tem que ser um espelho, uma fotografia daquilo que os indivíduos querem. Por isso, a democracia é exatamente esse mecanismo em que os indivíduos estão aptos a escolher aqueles que ocuparão o comando do Estado.
e que farão do Estado ferramentas em favor de quê? Dos interesses da coletividade. Então, os conselhos, eles têm competências e possibilidades muito interessantes. Por quê? Permite que a sociedade civil, agora dentro do aparelho do Estado, numa esfera, digamos, paritária, entre sociedade e poder público, tenha capacidade de apresentar novas demandas, de discutir sobre a questão do orçamento, de discutir sobre a implementação dessas políticas, de fazer com que de fazer controle social ao mesmo tempo em que os conselhos produzem uma metamorfose sobre a cultura democrática, permitindo que a sociedade tenha um controle maior sobre aquilo que produz o elo mais forte entre a sociedade política, que é o quê? A questão da destinação e do uso dos recursos públicos na forma de políticas. E essas políticas são em resposta a quê? Às demandas sociais. Então, nessa primeira aula do curso de formação dos conselheiros de Contagem, serão trabalhados alguns conceitos fundamentais. Primeiro, uma definição do que é conselhos, do que é conselho. Segundo, o papel que os conselhos têm na engenharia política, democrática e pluralista. E como isso ocorre de fato no desenho pós-Constituição Federal de 1988. Então nós vamos ver também os potenciais democráticos, inclusivos, distributivos dessa engenharia, que são os conselhos, ao mesmo tempo em que se leva em consideração alguns mecanismos que também merecem e precisam ser aperfeiçoados. Para quê? Para o efetivo e melhor desempenho dessas novas configurações republicanas e democráticas que são os conselhos. Então, a Constituição Federal de 1988, ela disponibiliza para todo cidadão brasileiro formas de participação muito mais efetivas nas decisões políticas do nosso país. Existem muitas formas de participação. Eu posso participar na família, no bairro, na cidade, no país. Eu participo nas associações civis, nas culturais, políticas, econômicas. A gente participa na escola, nos conselhos de direitos, nos partidos políticos, nas entidades sociais e muitas outras formas de participação. Então, a participação social, ela é um dos 5 princípios da democracia. Ela transforma a realidade. A participação social, ela possibilita que a gente construa os caminhos percorridos pela humanidade e possibilita que nós demos sentidos aos outros princípios da democracia, que são a igualdade, a liberdade, a diversidade, a solidariedade. Então, é através da participação que a gente supera a resignação e o medo. E quem diz isso é Souza, que é um pensador, né, que diz essa frase. Essa participação gera também as condições para o exercício pleno da liberdade e da cidadania. Então, o que são os conselhos? Os conselhos são órgãos colegiados. Os conselhos são órgãos permanentes. Os conselhos são órgãos paritários. Então, eles são também, principalmente, deliberativos. Os conselhos, eles formulam, supervisionam, avaliam, controlam e propõem políticas públicas.
Então, é um papel muito importante, né? Para nós entendermos essa importância, a importância desse espaço, dessa arena decisória, que são os conselhos, a gente entende que aquilo que será discutido naquele espaço não foi prefixado anteriormente, mas será justamente mediado, discutido, conflitado, decidido naquele ambiente, que é o lugar de tomada de decisão. Então, os conselhos, eles invocam a ideia de interesse público ou interesse coletivo. Se eu estou falando em interesse público e interesse coletivo, eu estou falando a mesma coisa. Por quê? Aquilo que é coletivo pertence a todos. Aquilo que pertence a todos é a coisa pública. Os conselhos, eles são criados por lei, tanto no âmbito federal, estadual, quanto municipal. Quem compõe este colegiado? Representantes do governo, dos usuários, trabalhadores e entidades. A sociedade, ela está dentro de um espaço público, tomando a deliberação pública em relação a quê? Em relação ao futuro. Isso tendo como base a sua origem ou a sua inserção comunitária. Então, os conselhos são espaços únicos e são os mais plurais fóruns de deliberação que nós temos. Os conselhos, eles têm um pé dentro do Estado, porque eles têm capacidade de dialogar diretamente com o Estado, mas ao mesmo tempo eles têm um pé pesado na sociedade civil, como um mecanismo de participação mais flexível, mais dinâmico, mais democrático que os partidos políticos, porque os conselhos, eles são temáticos, eles não são ideológicos. Isso é importante. Então, os conselhos têm algumas funções bastante importantes também. A primeira delas, a agenda. A agenda pode vir do executivo, porque em geral, quem opera a construção dos conselhos é o Poder Executivo. Mas o conselho, ele tem um grau de autonomia para mudar essa agenda. O que isso quer dizer? Os conselhos, eles têm vitalidade para alterar essa agenda. Então, a agenda do conselho, ela não é um problema qualquer, ela é fundamental. Ela diz da autonomia do conselho. Os conselhos, eles são espaços públicos, mas eles são não estatais. Eles sinalizam a possibilidade de representação de interesses coletivos, onde na cena política e também na definição da agenda pública. Os conselhos apresentam um caráter que é híbrido, uma vez que eles são ao mesmo tempo parte do Estado e parte da sociedade. Então, os conselhos distinguem-se de movimentos e de manifestações que são estritas da sociedade civil, uma vez que a estrutura do conselho, ela é legalmente definida, ela é institucionalizada. Então, a razão de ser dos conselhos reside na ação conjunta com o aparato estatal, tanto na elaboração quanto na gestão de políticas sociais. O estatuto jurídico dos conselhos, eles são concebidos como espaços de participação e de controle público para quê? Para a elaboração e gestão de políticas, não permitindo uma completa autonomia desse subsistema em relação aos outros dois, que são o econômico e o político. Então, os conselhos, eles não são apenas locais informais de comunicação.
Ao contrário, a sua composição paritária com membros governamentais e membros não governamentais e também o caráter constitucional que os conselhos têm define os conselhos como parte do Estado, com todos os perigos e dilemas inerentes a esse status. Os conselhos, eles são canais importantíssimos de participação política, de controle público sobre a ação governamental. É um espaço de deliberação legalmente institucionalizada e de publicização das ações do governo. Dessa forma, os conselhos constituem espaços de quê? De argumentação, de redefinição de valores, de normas, de procedimentos. Então, os conselhos, eles são espaços de formação de consensos, de transformação e de construção de identidades sociais. Os conselhos, eles têm poder de agenda, como nós já dissemos, e podem interferir de forma muito significativa nas ações e metas dos governos. E também pode interferir nos seus sistemas administrativos. Os conselhos, como espaço de formação das vontades e da opinião, são também mecanismos importantes de ação. Eles são capazes de inserir na agenda governamental as demandas e os temas de interesse público para que sejam absorvidos, articulados politicamente e implementados sob a forma de quê? De políticas públicas. Portanto, mais do que um canal de comunicação que vai ressoar as demandas sociais, os conselhos, eles possuem dimensão jurídica, eles têm poder de tornar efetiva as questões, os valores e os dilemas vivenciados no espaço da sociedade civil e como tipo ideal e também uma utopia possível, os conselhos contribuem para quê? Para aproximar governo e cidadãos. Uma outra coisa muito importante, eles contribuem para o enfraquecimento das redes de clientelismo. Então, eles trazem alianças e conflitos de interesses para as esferas públicas de decisão. Os conselhos permitem um maior grau de acerto nos processos de decisão. Eles ajudam a identificar de forma muito mais rápida os problemas e também a construção de alternativas de ação para a resolução desses problemas. Os conselhos aumentam a transparência administrativa e eles, ao mesmo tempo, pressionam as diversas áreas do governo em direção a ações muito mais integradas. Então, esse é um resumo da nossa primeira aula e eu espero que seja muito proveitoso para todos vocês, para todos nós. Obrigada.